Olá, seja bem-vindo a mais um Café com o Tico. Aqui a gente bate um papo toda semana com pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, o nosso estado, o Paraná e também o nosso país. E hoje é um dia especial que nós vamos conversar com uma pessoa que usa a arte, que usa a sensibilidade e num propósito muito bom para ajudar as pessoas. Mas antes disso, eu vou chamar para a produção trazer o nosso café. O nosso convidado é cantor, é compositor, é palhaço, é também da ONG Nariz Solidário. Seja bem-vindo ao Café com o Tico, Eduardo Roosevelt. Muito obrigado, Tico. É um prazer estar aqui, né? Você que é um cara para mim que é referência, principalmente nos trabalhos e nos projetos que vinculam, né, a comunidade. Então, estou muito feliz de estar aqui e acho que compartilhar, né, o que a gente faz é bem importante. Obrigado. A gente quer falar bastante das tuas atividades, quer falar bastante do Nariz Solidário, mas a gente quer identificar um pouquinho e saber como que foi a tua origem, a tua história, a tua infância, né? Aonde que você viveu a tua infância com a família e quando que você veio para Curitiba? A história de Barbacena, né? Lá em Barbacena. Bom, eu sou paulistano, né? Vivi ali em São Paulo até os 18 anos, né? Mas saí de casa bastante cedo, com 15, né? Então, as andanças da vida aí, tive que aprender muito cedo a me virar sozinho, né? Meu pai tem origem ali do Ceará, minha mãe também de São Paulo, só que, pelo que eu sei, meus avós maternos ali, meio da Itália e tal. Então, é essa miscigenação de imigrantes com brasileiros, né? Então, eu sou um misto disso. E com 15 anos, vi assim, foi a primeira vez que eu saí de casa, fui morar na casa de um amigo, né, aquela coisa de adolescente, rebeldia e muitas coisas assim. Depois eu fui pro exército, né, com 18, fiquei um tempo lá no exército e voltei de novo a morar sozinho e um pouquinho tempo depois, um ano e pouquinho, eu vim pra cá, acabei vindo pra Curitiba. Tinha um amigo que existia uma migração pra cá, né? Vamos pra Curitiba, porque que lá é ano mais que era organizado. isso, Eduardo? Paz, olha, foi 19 anos atrás, vamos fazer as contas 2005, aí. por aí. 2005, entre 2004 e 2005 ali, 5. né? E aí eu acabei vindo pra cá, esse amigo tinha uma ideia de vir pra cá. Só que eu não tinha o dinheiro na época, ele falou assim, eu te espero um ano aí. E aí, esses dias até ele veio pra cá, tá morando na Suíça, veio aqui me visitar. E aí, nesse esperar um ano, ele acabou mudando a rota e falou, eu vou pra Austrália. Ele fez uma conexão lá e foi embora. Eu falei, pra onde que eu vou, né? E era uma época que tava tendo uma criminalidade muito alta em São Paulo, assim, tava tendo aqueles ataques do PCC, umas coisas assim e tal, né? Então o pessoal tava meio que saindo da cidade também. E aí eu falei, não vou ficar aqui, né? Eu vou sair. E vim pra Curitiba. Cheguei aqui, aquele frio, que ainda fazia um frio ainda muito grande, né? Em Curitiba acho que não faz mais, ou eu que acostumei. Acostumou, porque ainda faz o frio. Quando chegou cheguei de lá, de regatinha aqui, ainda... né? Com uma sacolinha. Tinha feito um contato com uma moça que ia alugar um espaço aqui pra mim. Ela falou que morava no centro e eu vim pra cá. Tinha pego um acerto lá de uma empresa que eu tava, uma empresa de alarme, e vim. Chego aqui, a moça me encontra. Vamos lá, que tem umas casas para alugar, umas casinhas de madeira. Não conhecia essas casinhas de madeira daqui, achei o máximo e tal. Mas aí eu entrei no ônibus e passa uma hora, passa meia hora a mais, 1h30. Eu falei, moça, mas o centro não é para lá? Ela me levou lá pro centro de Almirante Tamandaré. Fui parar lá. Não era Curitiba. Não era Curitiba, era em outro lugar. E aí, então assim, foi essas andanças. Cheguei aqui, né, 19 anos atrás. Mas você tinha saído do exército já? Com quantos anos estava quando veio para cá? Com 19. Com 19, recém-saído do exército. Tinha recém-saído. Mas veio para cá com esse contato e tinha em mente o que fazer? Não tinha. Só que eu já trabalhava muito lá, né? Eu trabalho desde que eu entendo. Meu filho tá com 9, com 8 eu já trabalhava vendendo coxinha na praia, porque eu morava na praia, né? Então eu sabia que trabalho não ia faltar, porque eu era garçom, eu era barman, sabia fazer um monte de coisa, pintura de residência, que era o que tinha na praia, né? Uhum. Então eu falei, vou pra uma cidade grande. Alguma coisa eu vou conseguir fazer. Alguma coisa eu vou fazer. E não tinha nenhuma ligação com a arte até então? Eu tinha, porque o meu lar, né, o meu pai é músico, hoje não faz muita coisa nessa área, mas meu pai viu alguns grupos grandes hoje que tá na mídia sendo criado, né, como
se eu não me engano, acho que Fundo de Quintal, ele esteve no meio, Arte Popular, né, dessa galera. Então o meu lar sempre foi meio musical e eu muito cedo também fui da capoeira, né? Então eu tive muito contato com a cultura afro, jongo, maculelê e várias coisas. Então a arte, ela meio que foi transversal, assim, em toda a minha construção. Então teu pai foi um dos que te inspirou, talvez, nessa questão musical? Sim, na época, sim. Veio de berço, meio que de DNA também, né? Porque você cresce num lar musical, você acaba tendo contato com instrumentos, né? Então, desde pequeno, eu tenho umas fitas ainda assim guardadinha que aí eu cantando na idade do meu filho, cantando, gravando naqueles microsystem antigos, que você colocava o microfone e gravava aquela voz de barata lá e ficava lá. Né? Então, naquela época não tinha YouTube, a rede social, porque senão não viralizava, tinha. Né? Quando a gente ia mexer em computador, ela na casa de um amigo que tinha e fazia fila para mexer um pouquinho no Carmen Sandiego lá na época lá, e a gente não tinha essa coisa. Estava começando, eu acho que um pouquinho depois começou a vir o celular e tal, aqueles grandões ainda, né? Mas não tinha esse contato, né? E na música, você é compositor, você toca instrumento também, você canta. E ainda tá atuando na música? Ou hoje você... Não, então, a música eu fiquei um tempão assim sem mexer com música. E eu tive um amigo que foi um amigo produtor, mentor, né? Infelizmente ele não tá mais com a gente, né? Mas ele me resgatou nesse lugar e eu comecei a mexer com música de novo. Porque quando eu cheguei aqui, acabei participando de alguns movimentos religiosos. E aí eu tocava nessas igrejas, né? Participei de núcleos de músicos que tinham aqui. Então eu compus muita música nesse universo mais religioso, e quando eu comecei a mexer com o palhaço, eu comecei a compor também infantil. Aí para usar na palhaçaria. Isso, e comecei a mexer com isso, então até nos momentos, né, que eu tava sozinho, por exemplo, eu pegava o violão ali, né, arranhava ali, ficava, sei lá, 2, 3 horas numa laje que eu morava ali no Guaíra, aqui, né, pertinho, e ficava ali olhando pro céu e tocando violão, né, tomando alguma coisa e tal. Então era também um espaço de refúgio, então a música era esse lugar. E hoje eu também sou produtor musical, né, então recentemente eu fiz o aniversário do Nariz Solidário ali no Teatro Paiol, né, então eu componho muitas músicas também e compartilho isso com as pessoas, mas não é o meu lugar de trabalho principal. É uma coisa que eu faço porque eu gosto de compartilhar, apesar de receber alguns valores de algumas músicas que eu já passei pra frente, assim, principalmente uma infantil. Mas é um lugar, assim, de gostosinho que eu gosto de Já estar. teve uma música infantil que você compôs e fez sucesso, é isso? Sim. Uma dessas músicas que eu fiz pro hospital chama-se Abre a Janela. Tive uma moça, Rebeca Neymer, né, que trabalha muito com a causa infantil, intérprete de Libras, esposa do Paulo César Baruch, que também é um outro produtor. Eles estiveram aqui num evento que eu fiz, que eu produzi, e ela pediu algumas músicas, eu compartilhei, ela gravou, como ela tem uma rede grande já, essa música explodiu, já tá em quase 30 milhões de views e tal. Como que é um refrãozinho, lembra? Abre a janela para eu entrar, mas se você não deixar, venho pelo corredor, posso entrar pelo cano, venho aliviar a dor. Entra até pelo soro, com a força de um lutador, você fica forte de novo. Se apertar a minha mão, eu te conto um segredo, mas tem que ser no ouvido para fazer palpitar o teu coração. Venho feito terapia intensiva, terapia do amor, o amor que gera vida, né? E aí vai brincando e tal. E aí ela fez ilustrado e tal, tem um público infantil aí, público infantil estoura, né? Sucesso. E voltando só um pouquinho, porque a gente, né, acabou indo para a questão da música. Sim. E daí você foi morar em Miranda Tamandaré quando chegou? Fui. Rapaz, eu já tinha vindo de uma periferia, né? As periferias de São Paulo eu considero que são um pouco mais difíceis, né, do que temos aqui em Curitiba, mas eu saí de uma periferia, uma cidade grande, e cheguei lá bem no fundão, assim, lá de Miranda Tamandaré. E era uma região que hoje tá asfaltada, mas era uns ladeirão assim, só terra, aquela terra vermelha assim, né? Eu falei, nossa, e demorava um tempão. E aí de lá, eu pegava o ônibus para vir trabalhar aqui, consegui uns trabalhos assim, 2 semanas já consegui trabalhar aqui, né? Fui trabalhar O que foi você trabalhou primeiro aqui? Lembra do Costelão, acho que era Costelão Havana, que tinha ali no Água Verde. Hoje é Costelão alguma coisa, ali numa esquina, ali em frente ao posto de gasolina. Sim, já fui ali. Costelão, não lembro o nome. Costela Gaúcha, alguma coisa assim. E foi o primeiro trabalho que eu consegui aqui. Que era bem na esquina, né? Bem na esquina, isso, tá lá tem ainda. ainda. Tem ainda. Eu lembro. Só mudou o nome a minha e tal. primeira eleição
se não me falha a memória, a gente ganhou a primeira eleição em 2004. Nós fomos comemorar lá, daí, com meu pai, com a família e tal. Porque lá tem um espação, já estava assim, lá, né? Pode ser que a gente já tinha feito essa conexão. Rapaz, Ele foi trabalhar de garçom. Eu trabalhava no bar, Uhum. e aí quando eles precisavam de alguma coisa meio que ali no salão, eu fazia também, né? Eu trabalhei muito em pizzaria, né, na praia, né? Então, De garçom sempre. de garçom e bar, a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Na praia você faz o que pedir. E isso, quando veio pra cá, foi pra praia aqui também, litoral nosso? Também, ou lá? Aqui, Lá daí? E lá Aqui foi daí em São Curitiba, Paulo. garçom. Aqui como garçom, Churrascaria, e bar. depois da churrascaria. E aí em paralelo, como só tinha eu mesmo, não tinha mais o que fazer, eu tinha acabado de chegar, eu fazia os finais de semana ali, mas também fazia entrega de panfleto, né, na época, que estava bastante forte, isso já não tem mais tanto assim. E também trabalhava em balada, né? Também. Nos bares. Então, assim, eu trabalhava, tanto que a minha carteira... Hoje eu não uso mais carteira de trabalho, porque eu sou empreendedor e tal. Mas eu tenho 2 cheias, assim. Porque... Não tinha medo de trabalhar. Porque eu trabalhava em tudo e todo mundo queria me registrar em tudo, né? Era um mês registrava. Então, Já queriam segurar você também. Minha carteira ficava uma salada, né? Eu tinha 3 registros, nem sei se podia, enfim. E aí você falou também, só pra gente registrar, né? Você falou do Lucas, teu filho, você tem mais uma filha também, né? Eu tenho uma filha de 18, que tá estudando psicologia agora, né? A Mirella. E o meu filho Lucas, de 9, né? E vindo para Curitiba, morando em Tamandaré, Sim. aí começou a trabalhar em diversas atividades aqui, Sim. né? E quando que surgiu a palhaçaria? Quando é que você... Porque você, até então você nunca tinha sido palhaço ou feito palhaço. Porque assim, eu fazia palhaço de festa infantil lá antes. Eu vi essa foto aí, hein? Eu fui atrás disso aí. Uhum. Você fazia algo assim? Você tinha pensado também nessa... Porque tinha essa veia musical, né? Sim. Mas essa veia de artista também, de se transformar num palhaço. Quando então, surgiu? Na adolescência ali, e me trouxe pra cá também, porque eu acabei fazendo um contato com um grupo de capoeira aqui também na época, né? Que eu tenho um contato até hoje, assim. Você lembra o grupo? Era antes o Abadá Capoeira, né? Hoje não tem mais um grupo assim específico, é um coletivo, uns amigos, né? Que ficaram ali, que é com o instrutor Matraca, né? Luiz Paulo e tal. Mas não tinha essa veia do palhaço, né? Era mais da capoeira mesmo, desse coletivo, que também tem um pouco a ver, né? Do jongo, maculelê, essas coisas, puxada de rede, muito cultural, assim, nesse sentido, também muito periférico, né, esse contexto. E aí, depois de um tempo, passou bastante tempo, dentro da capoeira mesmo, teve um amigo que ele me levou para fazer um trabalho lá em Jacupiranga, né, em São Paulo, com uma comunidade também, da gente se pintou de palhaço, mas não era um entendimento do que era. Era aquela coisa de, eu vou colocar aqui para poder acessar mais fácil as pessoas e tal, né? Até tem essa foto hoje, era uma coisa meio borradona, assim, né? Na capoeira, uma atividade da capoeira, vamos pintar de palhaço para conectar mais fácil aqui. Foi um rapaz da capoeira que tinha um vínculo a uma igreja, a gente foi junto nesse movimento, assim, né? E aí, um pouco tempo depois, dentro de uma comunidade, né, dentro de uma igreja que eu estava participando na época, tinha um grupo chamado Doutores da Graça. Esse grupo ele não existe mais. E a menina, como ela viu que eu era da área da música e tal, ela queria fazer umas coisas também e me chamou para participar. E aí eu fui, não pelo palhaço, mas eu fui pela música dentro desse grupo, porque eles faziam um trabalho, eu ia com violão e tal. Mas você se caracterizava de palhaço ou não? Sim, ali palhaço, sim. Mas você era o cantor. Ali eu tive o primeiro contato estruturado realmente, minimamente, com o que era um palhaço, né, na visão deles na época, mas era um vínculo ainda muito palhaço e religião e tal. Hoje a gente entende 2 lugares diferentes de atuação. E aí eu comecei a fazer essas músicas. Um pouco tempo depois, eu saí desse grupo, fui convidado para um outro, aí fiquei um pouco tempo também, tinha um pouquinho de vínculo. Mas a ver com o hospitalar. Tudo palhaço em ambiente de saúde, né? Saúde. Mas como eu vim do ambiente corporativo, né? Porque depois que eu comecei a trabalhar em vários lugares aqui, eu fui estudar, né? Negócios sociais, não, foi na época gestão comercial primeiro. Fui um bolsista e fui estudar. E entrei pro meio corporativo, então já era um gestor nessa época, quando eu tive contato com o palhaço. Você fez um curso aqui Isso, eu fui um bolsista da Uninter pelo ProUni. E aí eu comecei a olhar para esses grupos e vi que tinha algumas potências que não estavam sendo trabalhadas por causa desses vínculos que tinham, enfim. Falei, isso aqui eu acho que
é um lugar que pode expandir. E aí eu saí, junto com alguns amigos, e idealizei o Nariz Solidário. E então já fazia 1 ano e pouquinho que eu, né, trabalhava em outro grupo, mas decidi criar, né, o Nariz Solidário. E aí a gente começou nesse lugar, ainda ficamos 1 ano trabalhando com o nariz, mas sem entender exatamente o que era o palhaço, assim. E qual que era o propósito nesse aqui? Você falou mais de empreender daí nesse momento? Então... Ou teve alguma visita, alguma coisa que você fez? Sabe que é interessante? Nos outros grupos você falou assim, é isso que eu tenho que fazer Sabe o que é também. interessante? Porque quando a gente vem falar sobre essas coisas, a gente sempre conta a parte boa, né? Uhum. Eu gosto de contar a parte ruim também. E é bom ouvir a parte ruim também. A parte porque ruim... não é tudo flores, né? Tem os desafios. Pode ir tomando café, nós estamos tomando café, e também tem a água Fonte Life. Fonte Life é aqui do Paraná, muito viu? boa essa, inclusive. É do Hélio Baggio, nosso amigo. A gente dá pra usar isso aqui pra fazer malabares, assim. Aí, ó. Essas boa, já vou falar, né? Com ele tem a outra roxinha, né? A gente joga assim e faz malabares também. Olha, tem que mandar uma água pro pessoal aí na Nariz Solidário fazer malabares também, ó. A água tomar depois das ações e também fazer malabares e tal. Esse desafio do início, o porquê o Nariz Solidário? Teve algo que te impactou, ou era empreender? A gente saiu, assim, principalmente porque eu vim com essa visão corporativa, eu falei assim, nossa, eu acho que eles estão fazendo meio tudo errado. Foi meio assim, né? E aí eu comecei, a gente criou o grupo, ficou 1 ano trabalhando, porque a ideia era fazer diferente. Não tinha essa coisa toda romântica de criar um grupo, um mega propósito, não tinha isso. Era fazer uma coisa diferente que fosse mais abrangente, porque como esse grupo era focado num aspecto mais religioso, tudo tinha que pedir permissão para a igreja. E a gente queria trabalhar mais com a comunidade, de uma forma mais aberta. A gente ficou 1 ano e só na guerra, assim, brigando entre si. E aí eu fui entender que tinha um lugar que não era sobre gestão, porque eu era um gestor de sucesso já onde eu estava. Trabalhava a nível país, assim, com telefonia corporativa. E só que gerir o voluntário num lugar artístico dentro do setor da saúde requer muito mais do que só a gestão que eu conhecia. Eu precisava conhecer sobre outras temáticas. A gente ficou 1 ano batendo cabeça, brigando. Aí a gente separou, né? A galera que estava comigo na época separou. E essa galera que começou com você, eram amigos? Tinham alguma experiência? Eu tinha na época... do grupo? Já tinham? Eu tinha na palhaço, época a mãe do meu filho na época, tinha o meu primo. Mas que faziam palhaçaria ou não? Ou não, começaram a partir dessa... na verdade, era só minha cunhada e mais 2. Né? Bastante você convidou, vem pra cá, isso. Vamos fazer isso. E aí, como tava junto ali, tava a mãe do meu filho, tava o meu primo junto, que era casado com a minha ex-cunhada, e mais esse casal, a gente, vamos sentar aqui e aí a gente faz os 6. Mas fui eu que tive essa iniciativa de chamar eles. E aí, de repente, quando a gente foi ver, já tava misturando família, misturando trabalho, assim, virou uma... Em 1 ano isso, mais ou menos. Em um ano, assim, foi uma catarse de início muito boa, mas os problemas começaram a aparecer, né? Tinha problema técnico, emocional e tal, acabou misturando... Tudo. E aí a gente rachou, né, e aí eu fui participar desses programas de capacitação de ONGs, né? Que aceleram, que ajudam você a ter gestão. E aí conectou muito com aquilo que eu gostava de fazer, que era a gestão. E eu fui entender que o terceiro setor era um universo muito grande. E dentro desse universo tinham poucas iniciativas que traziam a arte do palhaço para trabalhar as duas coisas. Que era esse lugar artístico, mas o terceiro setor também, que conecta com o empreendedorismo. Eu falei, nossa, aqui tem um campo e tem tudo a ver comigo, porque eu gosto dessa coisa mais organizacional, mas eu preciso aprender a também lidar com esse universo mais social, enfim. E foi um programa chamado Projeto Legado, né, do Instituto Legado aqui de Curitiba, do James Marins e da Glaucia Marins, e ali foi que eu realmente entendi o que era o trabalho, né? E nesse meio tempo, estava no corporativo e tive um burnout. E esse burnout fez eu quase deixar de existir do 12º andar de uma empresa e tal. Foi um momento muito difícil. Nossa. E o que me segurou ali foram as memórias que eu tinha fazendo o trabalho voluntário. Porque mesmo naquele caos, aquelas brigas que tinha, quando eu estava dentro de um hospital, quando eu estava dentro de uma comunidade, eu tinha experiências que falava, nossa... A vida vale a pena mesmo com tudo isso que está acontecendo. O que eu tenho dificuldade não é nada. Talvez isso também. Né? Os meus desafios são pequenos perto das pessoas que estão aqui. Sim. E ali eu tava com problema isso que te segurou daí? Você tava Foi uma das coisas que me segurou. Não, cheguei a colocar os 2 pés para fora. Assim, foi uma coisa isso? bem... Ali na Lourenço Pinto, ali, bem em frente à Câmara, inclusive, né? E aí... Você tá brincando? Você tava pensando...
Sim, tô falando bem sério, assim. Eu comecei a falar disso há pouco tempo atrás, né? Quando eu vi que numa sociedade que está doente, a gente precisa dar alguns exemplos de que, olha, eu passei por isso, olha onde eu tô hoje. E daí né? o que te segurou, o que não deixou dar esse passo para Foram frente, as memórias, foram essas memórias, as boas memórias desse trabalho que você Sim. fazia de Sim. voluntário, ajudando as pessoas nos hospitais. Porque na época, assim, eu tava com o trabalho, eu tinha sucesso no trabalho, mas tinham vários problemas relacionados à empresa. Meu salário estava errado, gestor tóxico, aquelas coisas todas. Eu tava com uma questão lá com a minha filha, questão de pensão na época, coisas de que a gente passa na vida, né? Sim. E a mãe do meu filho tava grávida na época também. Então eu tava com uma série de coisas na cabeça que eu precisava dar conta e não tava sabendo dar conta porque eu não tinha uma rede de apoio. Era eu para apoiar todo mundo e me apoiar. Então nisso eu tive um pico de cobrança, de meta, teve uma decisão errada da empresa que me prejudicou. E eu era, sei lá, meia-noite e pouco, eu tava sozinho na empresa, o meu diretor sul saiu e eu fiquei sozinho e onde ficava a minha mesa era uma janelona que dava de frente pro IML. E todo dia eu trabalhando, eu ficava vendo... Aí perto da câmara, então. Bem na frente, na Lourenço Pinto, ali no prédio. Não sei se tem alguma coisa ativa hoje lá. E aí eu passei por esse momento, né, de calafrio, enfim. E aí eu saí desse lugar, fiquei 1 ano e pouco sem conseguir trabalhar, fiquei fora do mercado e tal. Não fui pro hospital nem nada dessas coisas assim, né? Mas nesse período, aí como é que estava? A ONG já estava acontecendo? A ONG estava acontecendo, mas na informalidade. Na informalidade que teve essas questões, esses desafios iniciais ainda. E aí no meio disso me surge esse programa de capacitação, em 2017. A gente começou 2014, 14, 15, 16. Aconteceu em 2016 esse episódio comigo. De 2016 entre 2017 apareceu esse programa de capacitação. Que mesmo você tendo feito o curso de gestão superior e tal, Sim. Você viu que era importante aprender mais, entender. Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entender que Corporativo é uma coisa, gestão no terceiro setor é outra. É diferente. A gente pode até surfar, né, nessa coisa de assim, eu pego uma onda daqui e pego outra onda dali. Mas o mar é muito distinto. Mas ambas assim. têm que ser profissionais. Isso. Todas que não têm que pode ser. achar que é um Sim. terceiro setor você levar Sim. de qualquer jeito, não dá certo, é o que foi o começo de vocês. É isso. Porque quando a gente inicia uma causa, nós somos muito coração, que eu acho que é, sei lá, 99% das causas começa assim. Eu tenho uma dor, tenho coração nesse lugar e eu quero contribuir para resolver ou a minha dor ou de uma comunidade. Eu acho que estava muito nesse lugar, né? Falando do voluntário principalmente, o voluntário ele vem com esse lugar de quero fazer o bem para o outro. Mas muito na verdade, ele está com uma motivação de uma falta interna, que ele quer contribuir, mas ele também está precisando suprir. Ou é uma pessoa que é muito sozinha, ou é uma pessoa que trabalha muito, e assim vai, né? E ali a gente estava nesse lugar de querer suprir a nossa falta, né? Eu estava no lugar de querer suprir a minha falta. Então começou muito por aí também, sabe? E depois desse, né, do curso, tal, dessa capacitação, qual que foi o principal desafio que você conseguiu organizar, né, de 17 para cá? Qual que é o principal desafio que você... Eu acho que o desafio foi justamente voltar para o mercado, porque eu ganhava relativamente bem na época, mas tentar fazer e entender como que eu ia trazer uma profissionalização para aquilo que eu estava aprendendo e aplicar isso. Primeiro para a minha vida, porque eu precisava comer, né? A gente era um dos finalistas, né, dessa capacitação que tinha um prêmio, e nos últimos 15 dias eu abandonei a banca porque eu tive que fazer um bico de uns R$150 porque eu estava comendo pão com ovo em casa. Precisava encher as latinhas em casa, esposa, é isso, né? que fala. É isso, né? Com a esposa, ele acho que já tinha nascido meu filho, eu acho, na época e tal. Então foi essa coisa assim, como que eu faço isso aqui virar um negócio realmente, fazer com que isso se profissionalize, porque a gente tem muito essa visão, né, de que o trabalho voluntário, as pessoas acessam a gente, mas quer que a gente faça tudo de graça também, mas tem toda uma estrutura, enfim. E aí, quando eu tava meio que quase desistindo, assim, eu voltei pro mercado, fiz alguns trabalhos ainda na área de telefonia na época, foi quando em 2018, no início ali, 2018 para 2019, esse mesmo programa me liga, falou, preciso que você vá ali no Teatro Guaíra. Tava tendo um mega evento ali, e aí
era um evento de terceiro setor, e aí eles estavam distribuindo umas bolsas de negócios sociais e tal, e aí de repente o meu nome apareceu num telão, assim, do Guaíra gigante. Ganhando uma bolsa. E aí eu ganhei uma bolsa. Você não sabia, foi uma surpresa? Não sabia, foi uma surpresa, assim, desse programa. E aí, através dessa bolsa, eu realmente comecei a estudar e entender que eu conseguia fazer aquilo uma profissionalização mesmo. Quando eu entrei nessa pós, eu automaticamente já fui suprido pelo mercado do terceiro setor. Eu fui trabalhar numa outra ONG como captação de recursos. Não sabia como fazer, mas eu era do comercial. Então, assim, uma coisa foi meio que juntando a outra. Mas daí, e estava tocando Nariz Solidário também? Como voluntário, como tudo voluntário, né? Sem recurso nenhum. Mas aí aí que esse momento dessa bolsa, você percebeu, acho que estou no caminho, pode ser aqui? Sim, porque daí quando eu entrei dentro dessa outra organização, que era na causa da pessoa com deficiência, eu vi que tinha um universo, tinha muito recurso para você poder, né, trabalhar. Eu falei, eu acho que isso aqui pode ser aplicado no ambiente que eu tô. A palhaçaria hospitalar aqui na cidade não tem muito esse lugar da profissionalização, de pensar em recursos, de pensar em empregabilidade e impacto também. Não tinha isso. Era uma coisa muito, muito emotiva, mas não se validava se aquilo realmente estava sendo um benefício para o ambiente ou um problema. Um problema porque, né, que às vezes gera muito ruído e tal. Transtorno, gente chegando e tal. Gente chegando, aquela coisa. E aí eu peguei todo o meu curso e todo o aprendizado que eu tive nessa outra organização e comecei a aplicar na ONG aos pouquinhos. E aí, já vi que uma empresa contratou para fazer um trabalho. E aí comecei a fazer, né, essa coisa. Quando chegou em 2019, ali bem no finalzinho, a gente aprova o nosso primeiro projeto de lei de incentivo. Eu estava saindo dessa outra organização e ganhando um prêmio que o programa Impulso, na época do Instituto de RPCom, tinha acabado de lançar o prêmio de boas práticas do terceiro setor. Foi a primeira vez que eles fizeram um prêmio. Você ganhou um prêmio. A ONG ou você daí? A ONG. A ONG ganhou. E aí solidário, isso? Daí a gente submeteu uma prática nossa que era a capacitação desses voluntários, que é uma coisa que a gente começou a fazer em 2016. Para nossa surpresa, a gente ganhou o prêmio top lá dos gestão do Paraná. Isso concorrendo com organizações... Também isso aí, esse é o caminho, é isso? A gente saiu, como assim, né? Aí a gente entendeu que a gente tinha um lugar bem diferente e singular no nosso trabalho. E nesse momento, eram voluntários ainda? Sim. E você é daquele grupo que você falou meio familiar e tal, e aí como é que você começou? Quantas pessoas tinham nesse momento aí que ganharam? Esse grupo familiar ele já não existia mais, né? E daí quantas pessoas estavam nesse momento desse primeiro prêmio, vamos supor, de voluntários? Nós já estávamos com umas 40 pessoas. Já tinha bastante? Sim. E aí eu estava capacitando essas pessoas. Porque as pessoas querem, aquilo que você falou, elas querem ser voluntário, mas também às vezes tem algumas que não querem o compromisso, né? Eles não entendem essa diferenciação. Hoje, né? inclusive, a gente está falando do dia, pode falar a data, né? Dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, né? Das categorias do voluntariado, a gente trabalha com uma que é o voluntariado de rotina, estruturante, né? Aquele que realmente fica, né? Não é uma ação pontual. E muitas pessoas que buscam fazer isso, vêm assim, eu quero ir lá fazer, mas eu quero ir embora. Só que a gente tem que tem toda uma capacitação. Tem vários tipos de voluntariado. Exatamente, tem vários tipos, né? E o nosso é justamente aquele que precisa construir um vínculo maior com a causa e com a linguagem, porque a gente está falando da palhaçaria. O palhaço vem da onde? Vem do circo, vem do teatro. Isso é um ofício. Então eu não posso simplesmente fazer isso de uma forma assim jogada, porque eu lido com a emoção das pessoas, eu lido com um arquétipo que tem todo um contexto. Aí eu vou fazer isso aonde? Dentro do hospital, contexto de saúde. A gente sabe que o contexto de saúde ele tem as suas potências e as suas oportunidades, vamos dizer assim, né? E eu preciso entender esse contexto. Aí eu vou para a escola, que é onde a gente atua também. Tem uma outra educação, tem um outro lugar. E também eu trabalho com as empresas quando a gente realiza. Então, eu não posso simplesmente pegar essa pessoa, né? Enfim, falar assim, vai embora. Vai para lá hoje ou tal, isso. Ela tem que estar capacitada e entender cada ambiente e o que fazer. Ela tem que estar capacitada. Então, a gente tem que também ensinar qual é o olhar do grupo, né? Então, muitas pessoas buscam o trabalho, mas poucas realmente continuam com a gente durante bastante tempo, né? E até porque, você falou, né? Representa uma profissão, que o palhaço é uma profissão, ofício. É uma cultura, é um ofício. Sim. Então tem que ter essa responsabilidade de transmitir para as pessoas, né? Sim, continuar com essa cultura. Sim. E hoje você tem quantas pessoas na ONG Nariz Solidário?
A gente está fechando agora, né? Amanhã, inclusive, tem um evento de uma formatura de uns voluntários que passaram essa capacitação agora com um ano com a gente. A gente está com média de uns 90 pessoas. Assim, 90 pessoas. Isso. E quem quer trabalhar com nariz solidário, como é que funciona? Pode se inscrever para voluntário? Todo ano abre vaga, não abre, você vai aumentando? O pessoal briga com a gente por causa disso. Porque a gente abre a cada 2 anos um processo seletivo. E aí a gente forma essas pessoas, né? Então ela vai lá no nosso site, que é www.narizsolidario.org.br, faz um cadastro e aí quando a gente abre essas vagas, a gente chama essas pessoas para participar de uma grande capacitação. Então no ano passado foram quantas inscrições do voluntariado? Foram 359, né? Que começou em meados de fevereiro. A formatura agora? E a formatura a gente está formando 37 pessoas. Que aí vai ficar com todo de quanto? Na ONG? Quantos voluntários? Que aí... chega nesses 90 aí. 90. E daí tem uma diferenciação. Tem alguns que são aí profissionais, contratados e outros voluntários. Como é que é feito isso? Hoje nós temos... como é que é a estrutura? Eu tenho voluntários e profissionais que eles são do palhaço, né? Fazem essa parte. E temos o administrativo, que também são voluntários ou contratados. Aí o administrativo eu tenho de todas as áreas praticamente, né? Então eu tenho cerca de 20 pessoas contratadas hoje e o restante são voluntários. E como que daí a ONG consegue fazer esse trabalho? Ela cobra, você falou, atende empresa, atende hospitais, através de recursos que nem você falou que apresenta... projetos, né? Sim, os projetos. Hoje a gente trabalha em 3 principais frentes, assim, né? Que são ambiente de atenção à saúde, escolas, né? Quando são as contrapartidas, e as empresas, quando elas contratam a gente. O trabalho para a comunidade, né? No caso 100% SUS ou escolas públicas, acontece via lei de incentivo à cultura ou as emendas, ou os serviços que a gente presta com as empresas e que a gente pega parte desse valor, paga a equipe e depois a gente oferece gratuitamente de novo para a sociedade, né? Então tudo é feito via projetos mesmo, né? Sem projetos hoje ou uma prestação de serviço a gente não conseguiria trabalhar. E hoje a ONG está sadia, consegue sobreviver? Hoje a gente está bem, assim, né? A gente consegue trabalhar com folga, mas... a demanda é muito alta. A gente está vivendo um momento pós-pandêmico, né? Inclusive, muito boom tecnológico que está gerando muito esse burnout que eu falei, está deixando as pessoas cada vez mais estressadas, né? Então, há necessidade de mais arte, de mais interações que produzam um ambiente mais acolhedor, né, na sociedade. E isso principalmente dentro do ambiente de atenção à saúde para os colaboradores. A gente pensa muito em paciente, mas a equipe também acaba ficando muito sobrecarregada, né? Então a demanda é alta. Hoje a gente atua nas UPAs, né, em Curitiba, o único grupo fazendo isso. Nos CAPs também, a única organização social e 100% artística nos CAPs, que são 13 mais uma unidade de estabilização. E a gente tem mais de 100 UBSs. E só a gente atua nesses lugares. Então, veja, para a gente conseguir atender toda essa demanda, né, de tudo que eles pedem para nós, que não é só a intervenção cênica, eu também tenho algumas interações de capacitação, né, que eu faço com os colaboradores, que faz com que o dia deles se torne mais leve, ajuda a gestão, às vezes, a criar alguma ação de comunicação melhor dentro desses ambientes. Então, a demanda é muito alta. Né? Então a gente está sadio, mas para aquilo que a gente precisa fazer ainda falta muito recurso. E desses atendimentos, né? A gente sabe que recentemente vocês lançaram um livro também falando dos atendimentos hospitais, assim, mas tem algum atendimento teu ou de alguém de vocês assim que você lembre e que trouxe muito impacto para vocês assim do resultado na vida da pessoa, ou que vocês se sensibilizaram que esse aqui foi o caso assim que a gente visitou, entendeu? E que teve um impacto. A gente tem vários, assim, inclusive esse livro que a gente lançou chama-se Encontros, Risos e Outras Molduras, né? Que conta essas histórias. Tem um caso de idoso e de criança. Eu vou começar pelo idoso, né? Porque a gente fala muito sobre criança no nosso trabalho, as pessoas acham que é só para criança, mas é para o adulto também. No hospital do idoso, nesse dia eu estava acompanhando uma interação e vinha um senhor com uma bengala assim, vindo no corredor bem devagar e curvado, né, olhando para baixo, triste. E aí chegou uma dupla, né, tava um menino e uma menina de palhaço, pegaram um cavaquinho, né, e começaram a tocar com ele, né, o Trem das 11, fazendo umas coisas ali. Ele pegou a bengala, deixou o corpo ereto, né, não só ereto, né,
e jogou assim, feito um birimbau, né? Envergou para cima, né? E simulou... Segurando um violão. E simulou uma guitarra, um violão na bengala dele. A gente tem essa história, inclusive, no livro. Então, é algo muito sutil, mas você vê assim, poxa, né? Transforma. Né? Uma pessoa idosa vinha andando ali cabisbaixo, de repente, no encontro com o palhaço, consegue se abrir dessa forma. E de uma criança também, essa já foi em Campo Largo, que ela estava com uma cirurgia e estava com dor e com medo, né, de comer, então tinha tudo para ela lá, né? O problema não era a restrição alimentar. E aí chegaram pra gente, vocês vão fazer ela comer. Eu falei, né? A equipe tá aí. E aí a gente entrou e fez uma interação com ela, eu mastigando um copo plástico para mostrar para ela que eu ia comer tudo que tava no quarto. E ela ficou com raiva de mim, braba assim. E aí com medo que eu comesse a comida dela, ela começou a comer e começou a tomar o suco e tal. E isso tem detalhes assim mais sutis. Então a gente vê o quanto que a arte e a palhaçaria hospitalar, tendo essa sensibilidade, consegue auxiliar a equipe também, né, nesses tratamentos. E você tem ideia de quantas pessoas vocês já visitaram assim nos hospitais? Hoje nós já fizemos quase 4.000 ações, né, em 11 anos, e que chegam aí a mais de 500.000 pessoas já. Nessa contabilização a gente faz por ação, né? A gente faz uma média ou pega o censo quando necessita, né, desses ambientes e faz essa contagem. O que Curitiba significa para você hoje? Lar. Curitiba hoje é meu lar, assim, quando eu falo lar, é tudo que representa lar, no sentido de refúgio, de acolhimento, de paz e também de projeção de futuro, né? Porque quando eu vim para cá, eu vim sem lar, né? E aqui eu construí o lar, aqui eu fundei a ONG, aqui eu gravei um DVD, aqui nasceu meu segundo filho, enfim, aqui eu me tornei quem eu sou hoje, né? Então eu vivo mais aqui do que onde eu vivi, né, em São Paulo, né? São Paulo eu vivi até os meus 18. Eu tô com 39, né? O dobro aqui, já ano que vem já. Então tudo já que eu mais tempo aqui. Né, tudo que eu acredito hoje, tudo que eu sou e que eu produzo também na sociedade enquanto artista, enquanto produtor, enquanto transformador social, vem daqui de Curitiba, né? E só para entender, né, que às vezes tem muito empresário amigo nosso e tal que assiste ou que não, que vai chegar nisso aqui. E o que é para resumir, numa empresa, o que vocês fazem, um receptivo? O que a empresa pode contratar a ONG Nariz Solidário para fazer o quê? Hoje nas empresas eu consigo trabalhar com intervenções cênicas que vão desde CIPAT, recepção de evento, ou ações de endomarketing, que eu vou comunicar alguma coisa que a empresa quer comunicar, mas de uma forma um pouco mais leve. Consigo trabalhar com uma gestão de voluntariado, caso necessário, né? Numa gestão pontual. Eu preciso fazer uma ação, não sei como fazer, não sei como criar essa ação. E algo que eu gosto muito são as vivências com a gestão, com altas, médias e baixas gestões, que fazem com que essas pessoas consigam fazer algumas interações entre elas para melhorar a sua comunicação e a sua escuta. Então, eu estive recentemente em Rio Grande do Sul com um grupo lá trabalhando durante 2 dias, e eu vou para Minas Gerais em janeiro para fazer o corte, né? E agora em janeiro eu estou em Minas Gerais para trabalhar uma organização social também com a gestão dessas pessoas, né? Vou ficar, né, 4 dias, né, trabalhando e tal. Então, para justamente fazer as pessoas lembrar do propósito, resgate do propósito, do porquê tá naquela função, do porquê tá naquela empresa, naquela organização social. Então, eu trabalho muito nesse lugar também. Agora fazer uma conexão com o palhaço Eduardo, sim, que é o teu sobrenome. Como que é o teu sobrenome? O meu sobrenome o meu nome, né? Eduardo Roosevelt. Roosevelt. Isso. E o palhaço? Rosenvelt. Rosenvelt. Isso. E você trouxe para nós aqui alguns dos teus itens que você usa para se transformar, sim, em palhaço. Conte para nós, mostre para nós e conte o que é o significado de elementos você. Muito simples, né? Então a gente tem o nariz de látex, né? Que a gente fala bastante, né? Então pode mostrar para essa aqui, ó. Feito, inclusive, a grande maior parte pelo Silvio Pacheco, né? Que foi um rapaz que fez durante muitos anos e criou nesse formato aqui no Brasil. Não está mais com a gente, agora quem faz é a filha dele, né?
Mas também você pode pintar o nariz também, que funciona igual, é o estado, né, que a gente chama. Eu uso muito isso aqui, uma coisa que a gente quase não vê hoje no nosso universo, mas os bobs, né? Eu coloco no cabelo assim. E esses bobs aqui eu brinco muito porque é uma memória afetiva da minha avó Terezinha, né? Que também não tá mais aqui com a gente. Mas ela tinha muito isso, né? Ela tinha um salão de cabeleireiro. E quando eu era pequeno, eu via muito esse movimento. Eu ficava lá um tempo e eu passeava entre os atendimentos que ficava dentro do quintal dela. E isso eu uso muito, né? E eu brinco, né, muito nas minhas ações, que é a herança que sobrou da minha avó, isso aqui, né? Que é os bobs. Os bobs, né? Isso aqui gera bastante contato. Um óculos, né, diferente também, que a gente sempre tem, né? Um pouquinho menor só, então ele muda só um pouquinho aqui o estado, né? Para diferenciar. Dá uma leve diferenciada. E algo muito do meu palhaço, assim, né, do meu trabalho, que é isso aqui, né? Eu perguntar para que serve isso aqui, né? A primeira imagem que vem é para limpar as partes, as secreções, essas coisas todas. Mas dentro do trabalho como palhaço, eu faço muito para gerar algumas conexões simples. Tem até uma história, né? Eu fui visitar um rapaz numa ação lá no CAPES, uma das nossas primeiras ações. E esse rapaz estava muito nervoso, aí tinham falado, cuidado com fulano e tal. E aí a gente, né? Ficou esperando, de repente me vem esse rapaz, grandão assim, e a gente já ficou com medo, porque eles falaram que ele tinha feito... Assustaram alguma coisa? Assustaram. E aí eu fiz isso aqui, né, na frente dele, eu ando com isso aqui assim, né, papel aqui. E aí eu fiz assim na frente dele, né, aí peguei assim, fiz uma flor, né, de papel higiênico, né, e aí entreguei pra ele. E aí ele com uma voz toda aveludada, assim, num tom muito calmo, falou assim, agora vocês moram no meu coração, não pagam aluguel e o boi não lambe. Imagina. E a gente ficou nesse lugar, o boi não lambe, a gente brincou muito com isso e tal. Fomos pesquisar depois o que era esse dito. Ele era uma pessoa preta e tinha toda uma questão relacionada aos contextos históricos disso. Isso marcou muito a gente, Você né? Imagina, transformou algo que vocês chegaram até assustado, um simples gesto. Então, não moram no meu coração, ou seja, ele era uma pessoa em situação de rua, então ele não tem um lar, né? E ele coloca a gente dentro do lar dele. Não paga um aluguel, ou seja, não tem burocracia, né? Não vai vir IPTU, né? E o boi não lambe, que era uma coisa de se estar exposto, enfim, tem um contexto histórico. E a equipe viu ele tratar a gente dessa forma, né? Então eu uso muito isso aqui em outros momentos, né? Quando eu vou conectar com a criança, né? A gente pega aqui o papel higiênico aqui. Aí a criança tá ali, tá meio acolhidinha, né? Com o pai ou com a mãe ali. Tem umas histórias na UPA também que eu fiz isso. Aí a gente faz uma dobradura aqui. Aperta aqui, né? E aí faz um passarinho e tal. Então, o papel higiênico para mim, dentro do universo da minha concepção, né, de palhaço, eu uso para muita coisa. Eu tive esse amigo meu e produtor, ele teve um AVC e foi pro hospital, foi lá para Santa Casa, e um mês antes dele falecer, que ele ia fazer uma cirurgia, eu fui lá fazer essa visita para ele, já sabia do quadro clínico, sabia que poderia ter uma situação, e eu fui brincar com isso aqui. Ele era um dos fundadores lá do Bloco do Bossa, né, ele... cara do swing e tal, do jazz, do soul e tal. E aí a gente chamava ele de Rei do Balanço. Eu fui lá, era aniversário dele de 50 anos, e eu fiz todo um trono pra ele, né? Eu coloquei primeiro, né, nele, eu fiz uma coroa, né? Aqui. Vamos coroar o rei, o quarto tava cheio, daí a gente fez toda uma cerimônia do rei e tal. E a gente foi lá, pegou, eu vou fazer agora, o que falta para esse rei? Falta o manto. E aí falta o anel, né? Então a gente vai construindo coisas. E são criações que eu fui tendo, assim, né? Falei assim, aprendi a fazer a flor primeiro. E aí depois eu comecei a mexer com papel, falei, nossa, aqui dá para fazer tantas coisas. Eu já casei, né? Um casal que estava numa situação paliativa e a família tinha esquecido a aliança. Fez um pouquinho ali depois da pandemia, ali bem no finalzinho. Aí eu fui lá, né, fiz 2 alianças. A família tinha ido do outro lado da cidade buscar, ia demorar 1 hora, a galera, todo mundo lá esperando, né? A gente fez 2 anéis, um para cada um.
né? Um nozinho aqui. Aí corta aqui, corta um pedacinho aqui, joga aqui no chão aqui, que vocês não estão vendo. Né? E aí faz uma aliança ali, né? Que linda. E aí lá eu fiz também, o que o rei precisa? O anel do rei. E aí eu fui fazendo cedro e tal. Então isso pra mim, dentro do palhaço, a gente pensa assim, faz uma graça aí, né? A gente sempre faz isso, né? Mas pra mim, é uma das coisas que o palhaço faz é fazer rir, né? Mas também tem um acolhimento, tem um encontro, né? Tem essa coisa da leveza, né? Da esperança. Da esperança, da empatia que a gente tanto fala, mas o que é empatia, né? Como é que eu me coloco no lugar do outro se eu não estou sentindo a mesma dor, né? Então é o lugar talvez da compaixão, né? Enfim. E aí vem a brincadeirinha, né? Então eu tô lá, palhaço, né? Passarinho, aí chama atenção, aí opa, o passarinho fez uma caca ali e tal. Sim, então eu trabalho muito nesse universo do lúdico, mas da sutileza. E aí quando as pessoas veem um papel, a primeira coisa que elas pensam é naquele momento do banheiro, né? Do toalete, né? Do nome chique aqui, do toalete. Mas ele tem outras coisas que a gente pode fazer. E com isso aqui eu já fiz uma vez também com gestores da saúde, fiz um momento numa plenária com mais de 300 pessoas, fiz um momento de esperança com eles, ensinei eles a fazer a flor. Então é uma coisa que eu ensino a fazer para que as pessoas também possam sair entregando por aí. E compartilhar, né? Então acho que tem esse lugar da leveza. Né? E você é o palhaço? Rosenvelt. Mas tem outros. Diga mais alguns nomes que a gente tem lá que a gente sabe. Lá da ONG, nariz, né? A gente tem o Caculé, que é o Rafa, a Lupita, que é a Sabrina... O Frutuoso, que é o Felipe, a Sacarose, que é a Brenda, nós temos o Pureza, que é o Zé Ronaldo, o Antivim, que é o Júnior, né? E aí vai, né? Tem um monte aí. Aproveitar, vou mandar um abraço para todos eles, né? Dizer que são sensacionais. Quero agradecer a você por todo esse trabalho, por ter acreditado, né? nessa tua questão artística, solidária. De transformar, de impactar pessoas, de ser um empreendedor, porque você não deixa... um empreendedor, que você está gerando oportunidades para as pessoas que estão ali também, né? Você acaba gerando emprego, gera bastante possibilidade, né? Mandar um abraço para todos os palhaços na Nariz Solidário, tudo que você faz, visitando hospitais, atendendo as empresas, pela parceria com a Câmara Municipal também que você tem. E aproveitar, as pessoas daí acham o Eduardo aonde, o Nariz Solidário aonde, qual que é as redes sociais? Nas redes sociais hoje, inclusive a gente já criou o nosso lugar, né? Colocar Nariz Solidário, você acha no YouTube, Instagram, enfim. E aí pegando só um pedacinho para a gente não esquecer o poder público, né, que você falou, acho importantíssimo como organização social, artística, estabelecer esse contato, esse vínculo, porque o nosso trabalho é para todos, independente das bandeiras que a gente sabe que são importantes também, mas o nosso trabalho precisa ser para todos. E hoje a gente tem a felicidade de ser um grupo que consegue atuar dentro da Câmara com todo mundo, né, fazendo uma intervenção antes de uma plenária, que a gente sabe que são momentos ali às vezes difíceis, e a gente está ali levando alegria para todo mundo, brincando com todo mundo. Então agradeço muito a você também pela oportunidade, da abertura que a gente tem lá na Câmara. Eu acho que é isso, acho que a arte precisa transformar e transformar para todos, né, independente de quem que a gente está falando, né? Obrigado, parabéns pela tua história, ela é um exemplo, ela inspira, e parabéns à ONG Nariz Solidário. E nós vamos ficando por aqui. Esse é mais um episódio do Café com Tico, ó. Estou recebendo a flor aqui, ó. Que linda. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Hoje, conversa com o Eduardo, da Nariz Solidário. Até o próximo.